Bom, eu queria poder compartilhar um pouquinho com vocês algo que o Senhor ministrou ao meu coração há alguns anos atrás, aonde eu me via como terra seca. Alguém de vocês aí está se sentindo como terra seca? Tudo está te sugando, né? Você não tem nada mais que você olha e fala assim, não consigo oferecer mais nada. Já se foram todos os meus limites. E eu estava assim. Eu estava completamente seca. Acho que hoje de manhã vocês conseguiram ter uma noção um pouquinho do que aconteceu. Foram alguns anos que eu fui tendo, onde as minhas forças, aos poucos, foram indo embora. Mas eu quero compartilhar com você o texto da mulher samaritana. Quem tiver com a sua Bíblia aí, puder abrir comigo. João 4. João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4. E nós vamos ler o texto. Eu quero que você acompanhe comigo. Ele é um texto um pouco extenso, mas eu vou ler com você. Acompanha aí comigo, tá bom? Alguém não achou? Evangelho de João, capítulo 4. Quando, pois, veio o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como? Sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse para aqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido comida? Trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos, vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Bom, eu queria compartilhar um pouquinho desse texto com vocês sobre essa mulher samaritana. Jesus estava indo e ele disse assim: me era necessário passar por Samaria. Sabe o que eu imagino? Eu imagino que Jesus já sabia que naquele lugar havia uma mulher que precisava de cura. Havia uma mulher que estava com a sua terra seca. Ela já não tinha nada a oferecer. Haviam muitas rachaduras em seu coração. E Jesus, como presciente, onisciente, talvez ele já tivesse imaginado: eu preciso estar lá e eu vou chegar a tempo, porque eu preciso interferir na vida daquela mulher. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz assim: que Jesus falou, era necessário passar por Samaria. E se ele viu necessidade nisso, é porque ele sabia que através de uma mulher, uma cidade toda poderia ser transformada. Porque a gente vê no texto que depois ela vai lá para a cidade, e anuncia tudo aquilo que ela recebeu. E ele chega lá e ele diz para os discípulos assim: olha, vão comprar alimentos, eu vou ficar aqui. Ele estava cansado. Nisso, chegou a mulher na hora sexta. Bom, a hora sexta, para quem não sabe, ela fica ali perto do meio-dia, aquele horário do sol bem quente, onde mulher nenhuma judia, que se prezasse, iria sair naquele horário para poder pegar água. Porque ninguém queria enfrentar o sol quente carregando cântaro na sua cabeça, peso, Mas a samaritana, como ela era rejeitada, ela não podia se relacionar com os judeus. Ela precisava se organizar para estar nos lugares que ela necessitava em momentos que os judeus não estivessem. Então ela precisava ir para o poço num horário que ela sabia que uma judia não estaria lá. Porque seria momento talvez de enfrentar algum tipo de humilhação. Porque os samaritanos eram tidos pelos judeus como um povo desprezado. E aí ela vai lá, no sol quente, e vai tirar água. E quando ela chega lá, quem está lá? Jesus, sentado. E eu acho que ele já estava esperando, Logo ela chega. E quando ela chega, ela se depara. E na cultura judaica, nessa cultura, a gente sabe que existe uma restrição da mulher conversar livremente com um homem. Mas ela era samaritana, então alguns costumes judeus não eram problema para ela, porque ela não tinha esses costumes. E ela chega ali, e talvez, eu imagino que quando ela chegou, ela ficou meio acanhada, sem saber muito o que fazer, e Jesus quebra tudo isso e diz assim: ei, dá para mim água, eu preciso beber, estou com sede. E aí essa mulher inicia uma conversa com Jesus.
ele começa a romper as barreiras, pedindo água para ela. E aí ela vai devagarzinho, abrindo o seu coração. Aí ela fala assim para ele, eu vou te dar água, mas ele fala assim, olha... Aí ela pergunta algumas coisas para ele, querendo dizer assim, olha, por que você está me pedindo água, não é verdade? Eu não posso falar com você, você não sabe disso? Eu que tenho que te dizer que eu não posso conversar com você? E aí Jesus inicia a conversa e fala para ela assim, olha, se você conhecesse quem está pedindo água para você, você não ia só me dar água, né? E você ia entender que o que eu tenho para te oferecer não é algo só para agora. Eu não vou matar sua sede só aqui. Eu vou conseguir matar a sua sede até a eternidade. E essa mulher, no primeiro momento, não entende isso. E aí ela começa a refletir sobre o que Jesus falou para ela. E eu acho que nesse momento desperta nela algo que a faz deduzir que ele é um profeta. Mas ela não afirma de início. Ela vai sentindo como a conversa vai se desenrolando para que ela possa chegar nesse ponto, né? E aí ela diz assim, você não tem cântaro, o poço é fundo. Quem você pensa que é? Você acha que é maior do que o nosso pai Jacó? Que construiu o poço, tirou a água dele? Quem você acha que você é para poder dizer para mim que a água que você tem para mim é melhor do que a que eu posso tirar aqui e te oferecer? E aí Jesus começa a conversar com ela e chega naquele ponto que ele diz para ela assim, olha, ela diz para ele assim, Senhor, me dá dessa água aí, porque ele diz para ela, eu tenho uma água viva, eu vou matar a sua sede. E ela sente algo diferente e diz assim, então eu quero dessa água. E aí Jesus toca num ponto onde essa mulher é mexida. Ele fala assim, vai lá então e chama o teu marido. E você volta aqui, eu vou ficar te esperando. Imagine você que essa mulher já tinha tido 5. Ou seja, já havia passado em sua vida 5 homens, aos quais nenhum deles ela conseguiu firmar um relacionamento. E ainda o que ela estava não era o seu marido. Quando Jesus diz para ela assim, vai lá, pega o seu marido e volta aqui. Ele toca na ferida dessa mulher. E é nesse momento que eu acho que ele faz ela enxergar o quão seca ela está. Porque ele diz assim, ela fala para ele assim, mas Jesus, eu não tenho marido. E aí ele fala assim, bem você disse, você não tem marido. Porque você já teve 5. E o que está agora não é seu. Talvez essa mulher não tenha tido nenhum dos 5 como marido. Porque como ela era uma samaritana e desprezada, talvez ela exercesse até um relacionamento de uma amante. Talvez os outros que passaram por ela não foram maridos porque tinham as suas mulheres, mas a usavam. E essa mulher, durante todos esses relacionamentos, provavelmente foram abrindo feridas em seu coração. Porque imagina que homens foram passando pela vida dela, foram a usando, foram tirando aquilo que ela poderia dar de melhor. Porque toda vez que você se abre para um relacionamento, você não abre o seu coração para um relacionamento a troco de nada, não é verdade? Você sempre, quando está disposto a se relacionar, mesmo que seja numa amizade, a sua predisposição é fazer com que isso dê certo. É você entregar o que você tem de melhor, porque você também quer ver no outro aquilo que ele tem de melhor. Então essa mulher, provavelmente, nesses relacionamentos que ela foi passando, ela foi se entregando para aquilo que ela tinha, o que ela tinha de melhor. E aquilo foi causando feridas. Ela foi se doando e ao mesmo tempo se machucando. E quando ela diz, não tenho marido, provavelmente, no seu interior, ela já estava pensando,
puxa vida, quanto tempo se passou. E o que eu tenho agora? Nem marido eu tenho. Eu não tenho nada, eu fui usada o tempo todo, eu fui machucada. E aí ela diz para Jesus, é isso mesmo, eu não tenho marido. Jesus expõe a vida dessa mulher para ela mesma. Mas Jesus é tão extraordinário que quando Ele nos expõe, Ele não faz isso para nos machucar mais. Ele nos confronta em amor, porque Ele quer nos curar. E a intenção dele com essa mulher era essa. Você bem disse, você não tem marido. Mas hoje eu estou aqui para te dar água viva. Eu estou aqui para regar a sua terra. Eu estou aqui para mexer nessa terra e fazer dela terra fértil novamente. Mexer no seu coração e ver, e para que você veja que há em você valores. Há em você algo que eu fiz e que tem importância para mim. Sabe, às vezes as circunstâncias da vida vão fazendo isso com a gente. Elas vão nos tirando energias, vão nos tirando o que a gente tem de melhor. E hoje, a mulher está tão sobrecarregada, que muitas vezes, quando ela para, ela não tem energia. E às vezes ela nem quer muito mais desenvolver algum tipo de relacionamento, porque ela está tão cansada que ela diz, eu não tenho mais nada para oferecer. Muitas mulheres trabalham fora, têm as suas responsabilidades na sua profissão, têm o peso, né, de responder bem na sua profissão. Depois chegam em casa, elas precisam cuidar do seu lar. Afinal de contas, todo mundo come, todo mundo usa roupa, tem que estar lavada, passada, não é verdade? A casa, quanto mais bagunçada tiver, pior fica, porque daí você não encontra as coisas, então de alguma maneira você tem que dar conta de organizar, não é? E você ainda tem que dar conta das coisas que seu marido necessita. Porque eu não sei como é que é na casa de vocês, mas lá em casa é assim, Luciana, onde está o fio dental? Luciana, onde está a toalha? Luciana, cadê aquela camiseta? Será que na casa de vocês acontece assim? Porque lá em casa é assim que acontece. Mãe, onde está aquela bermuda que eu queria usar? Mãe, por que meu sapato não está aqui? E é o dia inteiro a gente sendo solicitada. E aí chega às vezes no final do dia, no meu caso, na madrugada, porque eu costumo brincar lá em casa, que eu sou a primeira que acorda, a última que durmo, porque eu levanto todo dia às 6 da manhã e vou dormir à 1, todos os dias. E aí eu digo para eles assim, gente, chega no fim do dia, eu estou numa exaustão, que eu já vou para a cama, no caminho eu já estou dormindo. Vocês não estão entendendo, porque às vezes eles falam assim, mãe, a gente falou e você não ouviu. Daí eu digo assim, não, é porque eu já estou dormindo. Eu já estou tão exausta que eu já vou indo, já minha cabeça já está assim, cama, 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 quando eu caio, é só fechar o olho, o resto já está morto já. Então, nós temos uma jornada dupla, tripla, para vencer todos os dias. E nós vamos nos doando, nos doando. E ainda acontece os intempéries da vida, né? Hoje o Jefferson compartilhou um pouquinho com vocês da nossa experiência com as nossas filhas. E ele não completou, porque a Ana Laura, quando ela teve septicemia, primeiro que quando eu descobri que eu ia ter a Ana Laura, eu não chorei 9 meses, eu chorei 6, porque eu não sabia, 3 meses eu estava grávida e não sabia, né? Então eu chorei 6 meses. Eu chorava porque eu dizia assim, Deus tem misericórdia de mim. Se essa criança vier com algum problema, eu não vou conseguir lidar com isso, porque a minha sensação de culpa vai ser tão grande. Porque a médica havia me dito, você não pode ter mais filhos. Então, mesmo tendo acontecido sem um relapso meu, porque eu havia cuidado, eu me sentia culpada. E eu dizia para mim mesmo, eu não vou conseguir me perdoar. De eu não ter conseguido lidar com isso para não ter essa criança. E pela misericórdia de Deus, aborto foi uma coisa que nunca passou na minha cabeça, minhas irmãs, e nem rejeição. Eu acho que é porque
desde criança, né, eu sempre estive na igreja, então eu tinha conceitos muito enraizados dentro de mim. Foram coisas que não passou dentro do meu coração, nem na minha mente, mas a culpa, ela era constante. E eu chorava, e eu estava vindo de um processo de recuperação da segunda bebê, que eu tinha tido a eclâmpsia pós-parto, e como foram dores de cabeça muito fortes, alucinantes que eu tive, a sensação que eu tinha era que a minha cabeça ia estourar. E eu dizia para o Jefferson, segura, porque a minha cabeça não pode crescer, que ela vai estourar, ela está crescendo. Ele dizia, Lu, não está crescendo, mas era por conta da pressão. Então, provavelmente, o meu cérebro aumentava, e eu tinha essa sensação de que o meu crânio aumentava. Então, eu colocava as mãos dele na minha cabeça e dizia, pressiona, não deixe estourar, porque eu tenho que viver. E eu fiquei lutando 3 horas contra a morte. E depois de 3 horas, eu disse para ele, eu disse, eu não aguento mais, o meu corpo não responde. E agora eu preciso te dizer que eu não estou suportando e eu vou entregar. E quando eu disse para ele que eu ia entregar, realmente é porque eu já tinha lutado com todas as minhas forças, mas eu já estava percebendo que quando eu dizia para a minha mão, estende a mão e pega na mão dele, a minha mão já não respondia. Eu não tinha mais esse movimento do meu cérebro coordenar o meu corpo. Tamanho era a exaustão que eu tinha vivido de dores ali naqueles instantes, eram 3 horas, gritando de dor dentro do pronto-socorro. E nada tirava a dor. Eu já tinha tomado uma injeção de morfina. Eles já tinham me dado um coquetel de remédios. E o médico tinha acabado de passar por mim e dito assim, ele disse para o médico, doutor, ela não para de gritar. E ele disse assim, olha, eu não posso dar mais nada, porque se eu aplicar qualquer coisa nela, seja um dipirona, ela vai ter uma parada cardíaca e eu vou ter que responder por isso. Ela está com tanto remédio forte dentro do corpo dela, que eu não tenho mais o que fazer, agora é só esperar. Então, eu sabia que tudo o que podia ser feito humanamente ali já estava sendo feito. Mas eu também já sabia que o meu corpo não correspondia mais. E aí eu disse para ele, olha, eu preciso que você cuide das nossas crianças. Por favor, você não traga para dentro de casa mulher nenhuma que vá judiar delas. E eu fui dando um monte de relatos para ele, que foi passando no meu coração e na minha mente. Eu dizia para ele, se você achar que você não vai dar conta, entrega para minha mãe, entrega para sua mãe. Faz alguma coisa, mas não deixa que as nossas filhas sofram. Porque eu não vou estar aqui para ver isso. E aí eu desfaleci, né? E o Senhor me trouxe de volta. Só que esse processo de exaustão, ele foi tão grande. Depois eu fiz tantas baterias de exame. Em uma semana, eu fiz 2 tomo e 2 ressonâncias. Eram exames em cima de exames. Às vezes, eles me acordavam de madrugada para tirar sangue, porque eles queriam chegar a uma conclusão do que estava acontecendo comigo. E médico nenhum, eu estava sendo acompanhada por neuro, por nefro, o que cuida do cardíaco, né? E aí, ainda o clínico geral. E nenhum deles chegava numa conclusão. E eles ficavam me virando do avesso, como o Jefferson disse, né? Fazendo um monte de exames, querendo descobrir o que estava acontecendo. Então, eu estava num processo de exaustão muito grande. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha tanta fraqueza no meu corpo, tanta fraqueza, que a minha filha do meio, ela não experimentou colo durante 2, 3 anos da vida dela. Eu não tinha condições de estender as minhas mãos e dar colo para ela. Eu vivia sentada de um lugar no outro. Eu saía de um lugar, quando eu chegava na sala, eu sentava. E quando ela pedia colo, eu estendia o meu braço e fazia com um gesto com a mão, vem filha, vem. E ela vinha e ela escalava o meu colo. Não era eu que trazia ela para o meu colo. Porque eu não tinha forças. Era uma fraqueza muito grande e eu ainda estava desenvolvendo um bebê no meu ventre. Então foi um processo de desgaste muito grande esse período, até a Ana Laura nascer. E quando a Ana Laura teve a sepsemia, eu cheguei no auge do meu limite. Ali eu entreguei tudo. E o Jefferson disse que ele fez uma das orações mais simples. E eu fui para o banheiro. Irmãs, pensa uma pessoa que tem nojo de hospital. Era eu. Eu tinha completa aversão de hospital. Quando eu ia ganhar minhas meninas, eu procurava fazer de tudo para eu usar o banheiro o menos possível. Era algo que eu tinha comigo. Até isso, Deus me curou. Eu ajoelhei naquele banheiro, fechei a porta, eu abracei aquele vaso sanitário
E eu chorava e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor sabe que eu não vou suportar mais dor. E do mesmo jeito que o Jefferson fez uma oração simples, eu fiz uma oração e eu vejo que Deus, Ele me ouviu porque Ele entendeu a minha simplicidade diante dEle. Eu disse, Senhor, a Ana Laura é Tua. Eu não vou conseguir mais suportar viver com um bebê que não vai conseguir corresponder a um bebê normal. Eu não tenho mais forças para isso. Então eu te peço, se o Senhor não me devolver a Ana Laura perfeita, leve ela embora. Minhas irmãs, foi muito difícil. Mas eu fui muito franca com Deus. Porque eu sabia que eu estava tão seca, que se a Ana Laura viesse precisando de mim, eu não ia poder oferecer nada. Eu não ia ter para oferecer, ia ser sofrimento para ela. E Deus foi tão misericordioso comigo, porque Ele me entendeu. Às vezes as pessoas podem pensar, nossa, que egoísta, né? Poxa vida, devia agradecer da filha viver, mesmo se tivesse algum problema. Mas é porque Deus entendeu a simplicidade, a sinceridade do meu coração naquele momento, quando eu disse, Deus, eu não tenho nada mais para oferecer, já está indo tudo embora. E aí, quando Ele trouxe a Ana Laura de volta, foi um reviver para mim, porque eu entendi que Deus ia fazer tudo. Ela ia voltar sem problema algum. E quando eu ia para os exames com ela, muitas vezes o médico estava dando laudo, o Jefferson prestando atenção e eu longe, tipo, eu já sei que está tudo bem. Porque eu tinha orado lá atrás, eu tinha dito, Deus, se ela não vier perfeita, o Senhor leva. E Ele não levou. Então era algo muito resolvido dentro de mim. E a Ana Laura, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, ela realmente, todos os exames foram feitos e ela foi apresentando perfeição em todos eles. E aí, quando eu já via que eu estava totalmente seca, eu não tinha mais nada para oferecer, quando a Ana Laura foi fazer 1 ano, eu marquei a festinha de aniversário dela de 1 ano. E a minha mãe e o meu pai também é pastor. A minha mãe me ligou e falou assim, filha, eu vou fazer uma cirurgia. E eu não sei se eu faço antes ou depois do aniversário da Ana Laura. Eu disse, faz depois. Faz depois, porque antes não, mãe. Ela queria fazer uma abdominoplastia. Eu disse, a senhora não vai ter condição de ir no aniversário da Ana Laura. Faz depois, porque aí a senhora curte o aniversário. Mas naquele momento eu disse para ela assim, mãe, por que é que a senhora quer fazer isso? Com 64 anos de idade, a senhora é uma mulher tão bonita. Não mexe com isso, não. A minha cunhada tinha feito 4 meses antes e quase morreu. Eu disse para ela, mãe, a minha cunhada fez essa cirurgia. Ela tem 34 anos de idade, ela é 30 anos mais nova que a senhora, ela quase morreu. Não faz não, eu não estou em paz com essa cirurgia. E ela disse para mim assim, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu tenho orado e o Senhor já concedeu tudo o que eu queria. E o meu último pedido era essa cirurgia. E o Senhor abriu as portas, eu quero fazer essa cirurgia. E aí eu falei para ela, mãe, consulta outro médico. Ela falou assim para mim, Luciana, para de insistir. Põe uma coisa no seu coração. Se acontecer qualquer coisa comigo, eu morro feliz. Porque eu não tenho mais nada que Deus possa fazer por mim. Ele já me abençoou tanto. Eu já vivi tantas coisas com Deus, eu estou completa. Então, fica tranquila, filha. Bom, resumo, né? Nós fizemos o aniversário da Ana Laura e ela estava radiante nas fotos. E era interessante, porque todo mundo percebeu que ela estava mais bonita naquele dia. E várias pessoas chegavam e diziam isso para ela. Dona Delci, o que aconteceu com a senhora? Parece que está mais nova, a senhora está tão linda. E aí teve um momento que ela até brincou. Ela falou assim, olha, vocês vão ver daqui uns meses, eu vou estar mais bonita do que a Luciana. Ela brincava e dava risada, sabe? Ela era muito brincalhona. E aí fizemos a festinha da Ana Laura, ela participou. Quando foi segunda-feira, ela fez a cirurgia.
E aí ela foi se agravando, ficou uma semana na UTI e veio a falecer. E aí, as rachaduras que já estavam iniciando, elas só foram aprofundando. Porque para muitas pessoas era perder uma mãe, mas para mim não. Eu, no ministério, precisava muito da ajuda dela. A Gi vai entender o que eu estou falando aqui. Nós, como esposa de pastor, precisamos muito de alguém que já viveu para nos auxiliar. Então, ela era minha confidente, ela era minha conselheira. Ela era a mulher que me dava norte muitas vezes. Muitas vezes eu me via em situações que eu não sabia o que fazer. Eu ligava para ela. Mãe, está acontecendo isso aqui com o Jefferson, o que eu faço para ajudar? E ela sempre vinha com uma palavra certa. E me trazia socorro. E aí, depois de um ano que eu tinha vivido toda aquela turbulência, ela faleceu. E aí, minhas irmãs, eu entrei num processo depressivo. E hoje eu dou graças a Deus que eu não identifiquei que eu estava com depressão, porque eu acho que se eu tivesse identificado, eu teria me entregado. Mas Deus, Ele sempre usava algo para me levantar. Então, assim, eu ficava na cama e eu dizia assim, para que viver? Não tem mais necessidade, né? Eu acho que é tanto sofrimento, acho que Deus não quer isso de mim. Então, eu vou ficar deitada aqui, não quero mais viver, não quero mais fazer nada. E aí, uma das meninas caía, machucava, eu era obrigada a levantar para ir acudir. Aí, no outro dia, mesma coisa, eu não vou levantar da cama. Aí, alguém chorava, estava com fome, precisava de alguma coisa, não tinha ninguém para acudir, eu era obrigada a acudir. E Deus foi usando essas situações para ir me levantando aos poucos. Até que eu fui participar de um encontro. E eu estava num processo que eu não queria mais me envolver, fazer nada. Eu não tinha mais força para fazer nada. E aí, nesse encontro, Deus mexeu comigo. E Ele mexeu comigo nesse texto aqui. Porque Ele fez isso com a mulher samaritana. Ela já não tinha mais nada para oferecer, do ponto de vista dela. 5 homens já tinham passado pela sua vida, machucado, mexido com ela. E o que estava ali também não era marido dela, ou seja, provavelmente ou ele era um solteiro querendo brincar com ela, ou ele era marido de outra. Então ele não era dela, não é verdade? Essa mulher também estava vivendo profundos sentimentos de desprezo. E aí vem Jesus e diz assim, eu tenho água para te dar, e água viva. E foi isso que Deus fez comigo naquele encontro. Ele disse, Luciana, eu tenho água para te dar, e a água que eu tenho é viva. Ela vai reviver tudo isso que você passou. Eu vou trazer cura no seu coração. E eu vou levantar você. E eu lembro que no encontro, enquanto a mulher estava lá ministrando e dizendo a respeito da samaritana, ela disse assim, sabe, Deus quer levantar você. Muitas coisas Ele permitiu na sua vida, porque Ele precisa de você para curar a vida de outras mulheres. E quando ela disse isso, eu levei um chacoalhão na cadeira, que eu cheguei a olhar quem que estava chacoalhando, porque eu achei que era alguém que estava mexendo na minha cadeira. E aí eu disse, como assim me usar? Eu não tenho nada para dar. Eu já estou tão desgastada, num efeito de tristeza tão grande, que o que eu vou oferecer para alguém? E aí o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, eu quero curar você, porque a sua cura vai trazer cura para outras mulheres, e ela está falando com você. É você que eu vou levantar. E quando ele falou, eu até no momento falei, gente, quem que está falando comigo? Porque para mim era tudo tão real. E aí eu disse, Senhor, será que eu precisava passar por tanto sofrimento assim? Mas Deus foi me curando. Ele começou curando a questão de eu entender que o que eu passei foi um milagre dele na minha vida.
Aquele processo de eclâmpsia pós-parto, pressão alta, a minha pressão chegou a 21/13, a última vez que eles verificaram, e ela continuava subindo. Então, realmente, eu poderia ter... O neuro dizia para o Jefferson, não entendo como essa mulher não teve um aneurisma, eu não consigo explicar. Porque a pressão dela chegou a 21/13 e a gente parou de verificar com medo, porque estava só subindo. E aí eu comecei a entender... E primeiro reconhecer o milagre de Deus na minha vida. Sabe, às vezes nós não olhamos para os milagres que Deus faz na nossa vida. E muitas vezes é aquilo que o pastor Jonatas tem dito aqui. Disse ontem, disse hoje. Um milagre muitas vezes não é só tirar você da morte. É o fato de você levantar hoje e ir para o seu trabalho. De você ter algo para te trazer o sustento, é um milagre. De você ter forças para respirar e sair da sua cama, quando muitas vezes eu não queria sair da minha, é um milagre. Dele te dar entendimento para você lidar com os seus filhos, é um milagre. E eu precisava reconhecer o milagre de Deus na minha vida. E essa foi a primeira cura que Ele me deu. Quando eu caí em si e disse, puxa vida, eu poderia hoje estar num caixão. E Deus me deu vida. E se Ele me deu vida, é porque realmente Ele precisa de mim, eu tenho alguma importância. E aí veio a segunda cura. Que eu fui resgatando quem eu era para Deus. E aqui eu quero que você pense quem você é para Deus. Será que você está só se importando com o que os outros pensam a seu respeito? Porque eu não faço isso, meu marido acha ruim, porque fulano fala isso de mim, porque Beltrano pensa aquilo de mim. Você não acha que já tem muita coisa para você cuidar, para você ficar imaginando ou se preocupando com o que o outro pensa a seu respeito? Nós temos que dar importância para aquilo que Deus pensa a nosso respeito. A palavra de Deus fala assim, que nós somos menina dos olhos de Deus. E Ele não disse assim, a Gi é menina dos olhos de Deus, a Lu é menina dos olhos de Deus, a Mariana é menina dos olhos de Deus, os outros não. Não, Ele disse, quem mexe com um servo meu, me afronta, porque eles são menina dos meus olhos. Significa que todas nós que somos servas de Deus, somos preciosas para Ele. Qual é o seu valor? Hoje Deus está te chamando para dizer assim, você tem valor. E Ele é tão grande. E é tão importante e real para mim, que eu só dei o meu filho. Só isso que eu fiz. Dei o meu filho, para que ele morresse por você. E eu fui lá e te resgatei e fiz você entender isso. O seu valor é valor de sangue derramado. E hoje nós precisamos entender o nosso valor. Nós temos um valor. Nós somos preciosas aos olhos de Deus. Nós somos bela. Ele não olha para nós dizendo, você é gorda, você é baixa, você tem cabelo ruim, você é feia. Ele olha para você e fala assim, você é minha. Eu resgatei você, não importa que jeito você acha que você é. Mas você é minha. Eu não abstive o meu filho por você, eu o entreguei por você também. E essa foi a segunda cura que Deus fez comigo. Ele resgatou a minha identidade, deu entender, naquele momento, que haviam valores em mim que Ele queria que eu soubesse. Porque Ele precisava que eu me levantasse com esses valores que eu tinha, para que Ele me usasse. E sabe de uma coisa? Ele quer fazer isso com você também. Existem valores em você que Ele precisa que você coloque em prática para que o reino dEle cresça. Você já pensou nisso? Você já entendeu que há valores que Ele plantou em você
e que Deus não faz as coisas por acaso. Tudo que Ele faz é planejado. Você pode não ser uma boa pregadora, mas quem disse que Ele precisa que todos nós sejamos pregadores? Você pode não ser uma boa cantora, mas quem foi que disse que Ele precisa só de cantores? Às vezes, você é uma boa conselheira. Às vezes, você é uma boa administradora da sua casa. Às vezes, você é muito sensível. No ambiente que está, ninguém está percebendo as coisas, mas você está atenta. São valores que Deus colocou em você. Às vezes, você é uma mulher otimista que levanta outras. Às vezes, você tem esse dom de chegar próximo a alguém e fazer com que aquela pessoa se sinta bem. Isso são valores que Deus coloca em nós. E que nós precisamos resgatar isso. Porque muitas vezes a terra vai ficando seca e nós não vamos enxergando mais que nós temos isso. E a gente vai se conformando com as rachaduras que vão se abrindo. Mas Jesus vem para derramar água nessa terra. Para nos dar água viva. E para fazer a gente florescer. A despeito de todo o peso que nós precisamos carregar do nosso dia a dia. Quando nós entendemos isso, todo esse peso vai embora. E a gente começa a fazer as coisas de uma maneira muito mais leve. E eu recebi essa cura também. E depois Deus me levantou naquele lugar. E aí Ele disse assim, o próximo é você que vai estar lá. E eu vou dizer para vocês, minhas irmãs, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Minha mãe tinha grandes dificuldades comigo de pequena. Eu não conseguia dar oi para ninguém olhando no rosto da pessoa. Acredita nisso? As pessoas que me conhecem na igreja, elas falam, mentira, Luciana, você está inventando isso, não pode ser verdade. Eu digo, é verdade. Minha mãe uma vez perdeu mais de 1 hora, porque ela, sabendo da minha timidez, ela me confrontava com isso. Mulher de Deus, né? Ela se permitia ser usada por Deus para me confrontar, para que eu conseguisse lidar com essa timidez, que ela chegava a ser doentia. Então, ela fazia eu enfrentar as situações. Uma vez ela foi na cabeleireira e me levou junto. E eu achei o máximo, ir na cabeleireira com a minha mãe. E ela disse assim para mim, eu vou pedir para pintar a sua unha, você quer? Eu falei, eu quero. Ela falou assim, mas quem vai pagar é você. Aí eu disse, então acho que eu não quero não. Porque para mim, era uma grande dificuldade de eu ir até a dona do salão e entregar o dinheiro para ela. Eu não conseguia fazer isso. Ela falou, não, mas você vai ficar tão linda. Vamos, a mamãe vai pintar, você pinta também. E eu me deixei levar, pensei, no final ela vai esquecer. E eu vou ficar de unha pintada e ela que paga, né? Minhas irmãs, que esquecer. Chegou na hora de ir embora, ela falou assim, a mamãe está dando, isso que perguntou para a mulher quanto era, eu não me lembro o valor, ela falou, a mamãe está te dando tanto. Você sabe que vai ter um troco? Daí eu disse, sei. Então você vai lá pagar ela e vai receber o troco. Eu travei como se 2 estacas tivessem me fincado no chão e eu não saía do lugar. E ela dizia, vai Luciana. E eu comecei a chorar. Meu desespero era tanto que eu comecei a chorar e dizer para ela, mãe, não faz isso comigo, eu não quero ir lá. Ela dizia, você vai. Eu estou aqui trazendo segurança para você. Eu estou olhando você. Pode ir e voltar, você não vai sair da minha vista. Mas é você que vai. Minhas irmãs, eu demorei 40 minutos discutindo com ela que eu não queria ir. E ela dizendo, eu não saio de dentro desse salão até você ir pagar a dona do salão. Gente, depois de eu ver que não tinha mais argumentos com ela, eu fui, entreguei o dinheiro correndo na mão da mulher, olhando para minha mãe, porque eu não olhei para a mulher. E ela me devolveu o troco, eu saí disparado, fui parar lá fora. Minha mãe foi me buscar lá fora, porque era tamanho o desespero que eu tinha. E Deus falou para mim, eu vou curar a sua timidez. Não é isso que eu planejei para você. E a sua mãe já está fazendo isso, eu vou completar agora. E aí ele disse, você quem vai pregar.
E eu disse, eu? De jeito nenhum, nunca. E ele foi me encurralando de um jeito que chegou num momento que eu disse, quer saber? Eu entrego tudo. Tá bom, vai ser do seu jeito e não do meu. Mas eu confesso que cada vez que eu estou aqui, minhas irmãs, as minhas pernas, elas tremem. E a sensação que eu tenho todas as vezes é que eu vou ter um piripaque aqui na frente. Mas Deus faz apesar de mim. Então, às vezes, Deus quer usar você em coisas que você nem imagina. E que você acha que nunca vai ser você. Mas Ele diz assim, eu plantei um valor em você. Mesmo que ele esteja aí abafado, eu quero levantar, você vai deixar? Ou você vai continuar lutando? E ele fez isso comigo. Bom, eu saí daquele encontro leve, deixei tudo lá. Falei, bom, Deus, daqui para frente, eu não tenho mãe, mas o Senhor me deu a minha vida e a da minha filha. Então eu vou partir para a guerra. E aí eu entrei num processo de restaurar o meu coração, de toda aquela tristeza que eu estava passando. E aí o Senhor foi falando comigo de tantas maneiras. Por isso que é muito importante que nós, mulheres, homens, todos nós que amamos a Cristo, tenhamos o nosso tempo a sós com Deus. Não deixa o seu dia passar sem você fazer o seu devocional e se encher daquilo que Deus tem para você naquele dia. O Jefferson diz uma frase que eu amo, ele fala assim, como é que eu tenho a pretensão de achar que eu sou tão suficiente, de viver um dia inteiro sem consultar o meu Deus antes? Nós mulheres temos tantas decisões num dia para tomar, não é verdade? Elas parecem tão fúteis, mas elas são decisões que precisam tanto da nossa mão. Como é que nós vamos conseguir passar um dia tomando decisões, vivendo tantos momentos dentro da nossa casa e fora dela, sem nós termos o nosso Deus como retaguarda? Por isso, se você não tem, desenvolva o seu tempo a sós com Deus, porque ali Ele vai te preencher. Ele vai te dar subterfúgios para que você possa vencer a guerra naquele dia. E o Senhor foi me dando tantas estratégias. E eu fui devagarzinho, minhas irmãs. Isso não aconteceu da noite para o dia. Eu levei um bom tempo. O Jefferson às vezes dizia assim, você vai pregar junto comigo, porque é para casais. Não faz sentido você ficar sentado e eu falando. E eu dizia, ai meu Deus. Eu falava para ele, me dá um mais curtinho então, me dá aquele menorzinho. E ele falava, não, Luciana, nós vamos dividir por igual. Você é capaz, minhas irmãs. Deus foi restaurando sonhos que eu nunca imaginei. E é isso que Ele quer fazer com você. É isso que Ele fez com a mulher samaritana. Sabe o que Ele disse para ela? Você não teve marido não, né? Mas eu sei que você quer um. Mas primeiro você tem que resolver a sua vida. E eu estou aqui para te ajudar a fazer isso. E Ele fez um processo de cura com ela. Quando Ele disse, eu te dou água para beber, e Ele foi desenvolvendo com ela essa conversa, essa mulher foi sendo curada. Ao ponto que ela corre, larga o cântaro, já não está mais preocupada em levar água para casa. Sabe o que ela leva? Ela leva as boas novas do Evangelho. Ela larga a água e leva a água viva, sem que ela perceba. Ela corre para a cidade, ela começa a dizer, ei, tem um homem lá falando comigo, gente. E ele é profeta, vocês têm que vir, vem, porque ele me curou e ele vai fazer isso com você também. Sabe o que eu fico imaginando? Os 5 homens que estavam lá na cidade, quando olharam para aquela mulher. Nossa, eu usei ela. Eu machuquei ela. E agora ela está rindo e me convidando para participar daquilo que está sendo bom para ela. É isso que Deus faz. Ele transforma tudo novo. Ele resgata. Ele pega aquilo que está tudo quebrado e Ele estraçalha.
Ele esmiuça, mas aí ele mistura a água. Ele monta o barro de novo. E aí ele forma um lindo vaso de novo. E aí esse vaso, se você e eu nos permitirmos que ele faça novo, ele enche de água viva. E se você buscá-lo, ele vai enchendo. Até que você começa a fazer como aquela mulher fez, a transbordar. Ele foi enchendo a ponto de que ela disse, eu já estou cheia, dentro de mim não cabe mais, eu agora vou levar para os outros. E ela vai para a cidade para dizer, ó, a água está jorrando, eu já enchi, quem mais quer? Quando Jesus disse era necessário passar por Samaria, é porque ele sabia que quando ele atingisse aquela mulher, ele não ia atingir uma mulher. Ele estava atingindo uma cidade, porque provavelmente muitos olhavam para ela e sabiam quem ela era. E imagina o que essa mulher tem que ter tido convicção para correr para a cidade e olhar nos olhos daqueles que apontavam os dedos para ela e dizer assim, eu fui curada, eu estou diferente, vai lá que você tem que experimentar também. Eu acho que muita gente foi até de curioso, sabia? Ah, não, justo ela, eu vou ter que ir lá para ver. Jesus atingiu toda uma cidade através de uma mulher. E ele pode fazer isso comigo. E ele pode fazer isso com você. Talvez no seu trabalho ele está precisando de você. Para transbordar lá dentro. Talvez na sua casa ele está precisando de você. Para transbordar lá dentro. E se você tiver uma terra seca, não tem como você dar aquilo que você não tem. Mas se você se permitir ser curada e usada por Deus e ser cheia do Espírito Santo, com certeza você vai transbordar e oferecer aquilo que você achava que você nunca ia ter. Naquela ministração, Deus falou assim para mim, a mulher disse assim, olha, você tem sonhos enterrados. E eu disse, eu não. Eu não tenho sonhos enterrados. Eu queria ter filho, eu tenho filho. Eu queria ter marido, eu tenho marido. E aí o Espírito Santo de Deus disse para mim assim, ah, você tem sim. Você desistiu deles, mas eu vi os teus sonhos. Quando eu era solteira, eu tinha um desejo muito grande de fazer um mestrado. Eu sempre gostei muito de estudar, muito. E aí eu fui tentar um mestrado na minha área, que eu sou formada em administração. E eu não passei no mestrado porque eram poucas vagas e as vagas tinham sido preenchidas pelas filhas dos professores. Por que será, né? E eu fiquei muito chateada. E eu enterrei aquilo. Falei, quer saber? Já que a coisa é por indicação, eu nunca vou estar lá mesmo. Eu vou enterrar. Mas eu esqueci. Foi algo que eu larguei e esqueci aquilo. E aí, quando o Senhor foi fazendo todo esse processo de cura comigo, um dia, o Jefferson estava participando da formatura, do jantar de formatura do mestrado dele, em Teologia da Pastoral Urbana, e eu sentada na mesa, e o diretor do curso começou a conversar com a gente, e aí ele falou assim, olha, nós vamos abrir outra turma de mestrado e tal. Daí, naquele momento, eu falei algo que eu nem sei dizer por que eu disse aquilo. Eu acho que foi Deus que me impulsionou. Eu disse, sabe que eu até tenho vontade de fazer um mestrado? Mas eu não me lembrava que há tanto tempo eu havia enterrado isso. E aquele homem aponta o dedo para mim e fala assim, você vai fazer. Eu disse, não. Eu estou com uma criança de 3 anos, outra de 2, impossível. Como que eu vou fazer mestrado? O senhor está doido? Onde que eu vou achar tempo para estudar? Eu tenho que ajudar no ministério, eu tenho tanta coisa para fazer. Bom, minhas irmãs, Deus me encurralou de novo. Aquele homem fez a secretária ligar para mim até eu ir lá fazer a minha inscrição. E aí eu falei assim, bom, eu vou fazer a prova, eu não vou passar mesmo, né? Porque eu não sou teóloga, eu não sou formada em teologia. Eu não vou passar nessa prova, então tá tudo bem. Vamos resolver do jeito que tá. Fui lá, fiz a prova. Uma semana depois elas me ligaram, Luciana, pode vir fazer sua matrícula, você foi aprovada. E eu disse para o Jefferson,
Não, eu não tenho condição de assumir isso. E o Jefferson falou assim, Luciana, quanto isso vai custar? Eu disse, eu não sei. Bom, ele ligou para o diretor, e o diretor falou assim, pastor, a sua mulher foi bem na prova, nós vamos dar 50% de desconto para ela. E se o 50% não for suficiente, fala quanto o senhor pode pagar, que nós vamos fazer o boleto no valor que o senhor puder pagar. Mas nós queremos que ela faça o mestrado. E aí o Jefferson veio conversar comigo, ele falou, Luciana, faz. Eu disse para ele, Jefferson, eu não vou conseguir fazer esse mestrado. Eu tenho 2 bebês dentro de casa. Porque, gente, uma criança de 3, outra de 2, ainda são bebês. Ele falou para mim assim, no que eu puder, eu te dou suporte. E quando eu ia insistir com ele que eu não ia fazer, o Espírito Santo disse para mim, por que você não lembra do seu sonho lá atrás, que você enterrou? Você não lembra mais que você queria fazer um mestrado? E eu, naquele momento, me lembrei. E aí eu falei, meu Deus, como assim? Eu havia esquecido completamente. E o Espírito Santo falou para mim assim, vai lá e faz a sua inscrição, porque eu quero te dar esse sonho. E eu, naquele momento, falei, Deus, é impossível, eu não vou conseguir estudar. E ele disse, quem disse que depende só de você? Bom, eu fui fazer a inscrição. Fiz o mestrado, noites em claro. Eu fazia as meninas dormir às 10 até 10h30 da noite. E eu tinha que ler muitos livros, era um livro por semana, tendo que fazer a resenha. A hora que elas iam dormir, aí é que eu ia estudar. E eu passava a noite toda lendo. E eu confesso que muitas vezes eu lia e metade só que eu assimilava, porque a canseira era tanto que a outra metade eu não assimilava. E eu fazia as resenhas. E eu todas as vezes dizia assim, Deus me ajuda, eu tenho que pôr aqui aquilo que eu entendi. Mas eu confesso que com tanta canseira eu nem sei o que eu entendi. Eu fazia as resenhas e eu tirava notas excelentes. Eu dizia, como é que pode? Mas eu fazia a minha parte. Eu lia o livro, eu fazia os trabalhos. Final do curso, fomos para a formatura. Quando chegou na formatura, eu disse assim, meu Deus, eu devo estar entre os piores, né? Porque assim, eu não sei como é que foram as notas com os professores, porque tinham muitos trabalhos que os professores ainda não tinham entregado, ou então eles davam nota de acordo com o que você ia desenvolvendo na própria aula. E aí eles fizeram uma classificação de 1º ao 3º lugar. Gente, eu não conseguia entender. Eu havia ficado somente 3 milésimos abaixo da 1ª colocada. E eu não tinha a menor noção daquilo que os outros viam. Por isso que às vezes nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Sabe o que aconteceu? A turma começou a gritar que queria que eu fosse a 1ª colocada. Porque eles diziam assim, a Luciana tinha criança. A que ganhou em 1º lugar era uma viúva, tinha o dia inteiro livre. E eles diziam, não, o 1º lugar tem que ser dela. Gente, aquilo foi algo que Deus mexeu tanto comigo, que Ele falou assim, você pensou que você não podia fazer, olha o que eu estou fazendo. E isso não, eu não estou aqui falando isso para você para dizer que eu tenho algum mérito, não, minhas irmãs. Eu estou dizendo isso aqui para você, porque às vezes Deus coloca uns negócios no seu coração, e você está dizendo não. Você está falando, eu não posso, não tenho capacidade não, chama outro. E eu estou dizendo isso para você, não é porque eu tive alguma importância nisso não, é para dizer para você, que do mesmo jeito que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Do mesmo jeito que Ele disse para mim, vai e dá um passo e faz a sua parte, deixa o resto comigo, Ele quer fazer com você. Tem coisas que passam no seu coração que você fala assim, não, todo mundo menos eu. E Ele está dizendo assim, não, vai lá. Sabe que o Jefferson me disse algo muito interessante na época. Ele falou assim, qual o problema de você tentar? O fracasso? E o que você vai ganhar? Se você fracassar, fracassou, mas pelo menos você tentou. Minha irmã, eu digo mesmo para você, tem coisas que basta tentar. E você está resistindo.
E às vezes Deus quer te usar. E foi isso que ele fez com a mulher samaritana. Ela era a última. Se você fosse pedir para qualquer um daquela cidade, eleger alguém para poder proclamar o evangelho dentro da cidade, converter uma cidade, muitas pessoas daquela cidade a Jesus, com certeza ela nem estaria na lista. É ou não é? Qual a visão que eles tinham dela? Praticamente de uma prostituta, não é verdade? 5 homens haviam passado por ela. E ainda o que estava nem era dela. Provavelmente aquele a gente nem sabe se já tinham descoberto, né? Se fosse com um homem casado. Então ela seria a última. Mas Jesus vai lá e resgata ela. Traz, cura. E aí diz assim, agora vai. E ela se sentiu tão capaz naquele momento, porque Jesus a impulsionou, que ela largou até o cântaro. Ela foi do jeito que ela estava, e ela saiu proclamando do jeito dela. Mas ele a usou do jeito que ela estava. Porque ela tinha se permitido ser curada, e agora estava se permitindo ser usada por ele. E aqui eu quero colocar para você o mesmo desafio. Você quer se permitir ser curada? Talvez tenham feridas aí que você está carregando de longo tempo. Quando eu engravidei, havia uma ferida no meu coração. Eu dizia assim, por que o Jefferson não foi fazer a vasectomia? Eu pedi tanto para ele ir. Agora eu vou ter que morrer e pagar por isso? Pensa que não, irmãs? Abriu um rombo dentro de mim, que eu dizia, ele não me protegeu. E um dia eu falei isso para ele, eu falei, você não me protegeu, você tinha que ter ido fazer a vasectomia. Sabe o que ele disse para mim? Eu me culpo por isso. Você não sabe, mas eu me culpo por isso. Mas eu quero pedir perdão para você, porque eu já pedi perdão para o meu Deus. E eu não fiz isso porque eu não quis. Mas tem algo que nós precisamos ver. Deus precisava pôr a Ana Laura nesse mundo. E se eu tivesse feito a vasectomia, ela viria do mesmo jeito, Luciana. E aí eu tive que me permitir ser curada por isso. Ele falou assim, você não sabe, mas eu procurei alguns amigos meus. Ele tinha tido um amigo de seminário que a esposa passou o mesmo processo que eu não sabia. Ele foi fazer uma visita para esse amigo. E ele foi dizer para ele, pelo amor de Deus, me diz o que está acontecendo com a tua esposa, porque a esposa dele tinha ganhado o bebê, ele correu para saber. Ele falou assim, me fala, porque se tiver algo que eu puder salvar minha mulher, eu tenho que saber antes. E eu nem sonhava que ele estava fazendo isso. E eu nervosa, irritada com ele, porque ele não me protegeu. Quando ele me disse isso, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu falei para ele, amor, me perdoa. Eu estou tão machucada, foram tantas coisas que foram me acontecendo que eu não estou conseguindo enxergar. E ali nós pedimos perdão um ao outro. O Senhor trouxe restauração. E o Senhor me fez passar de novo pelo mesmo processo, mas Deus foi tão bom, minhas irmãs. O médico que estava de plantão foi o mesmo médico que me atendeu no plantão quando eu passei mal da Ana Clara. O mesmo. A moça que fez a triagem quando eu cheguei no pronto-socorro, ela tinha acabado de estar comigo no quarto de amamentação, que eu estava tirando leite para a Ana Laura, e eu contei a minha história. Quando eu cheguei, ela disse, você é a mãe da eclâmpsia pós-parto, não é? Eu disse, é. Ela falou, por que você está aqui? Eu falei, eu estou sentindo tudo de novo. Ela falou, corre, eu vou correr com você. Gente, ela agilizou de um jeito, em menos de 2 minutos eu estava na mão do médico. Coisa que num pronto-socorro não acontece. Quando eu cheguei na mão do médico, ele disse assim, ei, você não é aquela que quase morreu? O Jefferson falou, é essa mesmo. Doutor, pelo amor de Deus, o senhor precisa ser rápido com ela. Ele falou, não, nós vamos seguir o mesmo caminho, a gente já sabe mais ou menos como é que é. E ele me internou. Eu vou te internar de novo. Eu preciso ter certeza que você vai ficar bem. O que é isso se não é a mão de Deus? Como é que um homem está no mesmo plantão onde eu passo mal, depois de 1 ano e pouco? Se não é a mão de Deus. E aí eu comecei a enxergar essas coisas.
Então Deus quer fazer comigo e com você o que Ele fez com essa mulher aqui em Samaria. Há coisas dentro dos nossos corações que às vezes nós não permitimos ser curado. Porque às vezes o nosso egoísmo, a gente gosta de dar uma bajuladinha naquilo lá, sabe? Para a gente se fazer de vítima, de coitadinha. Não, a culpa é sua mesmo. Olha aí o que você fez comigo, né? Agora nós vamos carregar isso. Não, minha irmã, se permita ser curado. Deus quer te ver livre. Rompe com esse saco de batata podre, larga ele para trás. Ele tem caminhos novos para você trilhar e Ele precisa que você cure isso. Então se disponha a curar. Você sabe o que você passou. Você sabe o que você trilhou no decorrer desses anos, aquilo que te machucou, aquilo que ainda está no seu coração, que quando você toca nisso te faz mal. Ele quer curar você. E aí depois que Ele curar, se dispõe a ser usada por Ele. Ele sabe onde Ele quer te usar. E você às vezes sabe também. E se você não sabe, fica tranquila, porque Ele vai te dizer. Com certeza Ele não vai deixar isso abafado. Por isso, eu quero que você agora abaixe a sua cabeça, comece a pensar. Talvez nada passou ainda no seu coração, mas peça para Deus, fala, Senhor, tem algo em mim, assim como eu não me lembrava do mestrado há tantos anos atrás, eu não me lembrava. O Espírito Santo de Deus veio e me trouxe isso à tona. Talvez haja em você alguma coisa que Deus quer curar. Ele precisa que você seja restaurada nisso, porque Ele está querendo te usar. Peça ao Senhor. Se você sabe o que é, fala, Senhor, me perdoa. Tira o egoísmo do meu coração. Me leva a entender de que estar com o Senhor é muito melhor. Obedecer a Ti vai romper cadeias na minha vida. Vai entregando isso para Deus. Vai dizendo para Ele. Não se preocupe com quem está do seu lado. Com certeza ela também está entregando algo do coração dela. Por isso não tenha vergonha. Põe para o Senhor agora. Fala, Deus me cura. E talvez isso possa ser algo tão simples. O simples fato de você olhar no espelho e não se gostar. Ou seja algo muito mais profundo, que alguém fez e que te machucou profundamente. E você está carregando isso por anos. Fala para Deus, Senhor, me cura agora. Eu quero romper com isso. Eu não quero mais me lembrar disso com dor. Arranca esse peso do meu coração. Traz cura aqui para mim agora, Senhor. Eu quero sentir o Senhor me tocar e me dizer que o Senhor está aqui ouvindo a minha oração. Diz para Ele, se dispõe, fala, Senhor, me cura, eu quero me dispor a ser usada por Ti. Há projetos no seu coração para mim. Restaura os meus sonhos, me traz sonhos novos, que vêm do seu coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor é todo desejável em nosso meio. Nós queremos agora aqui nos render a Ti. Queremos abaixar as nossas armas, quebrar as nossas cadeias, romper as barreiras que nós temos colocado para impedir que haja cura em nosso coração. E nós queremos Te pedir, Espírito Santo, vem nos encher, vem trazer cura,
Nos faz sentir o Senhor derramar sobre nós a água viva. Jesus, queremos viver a vida contigo abundante. Fala conosco. Nos traz agora à memória coisas que estão acatradas, amarradas lá atrás, que às vezes nem nos lembramos. Rompe agora isso, Senhor. Nós liberamos perdão, seja para alguma pessoa, seja para alguma situação. Nós queremos agora liberar perdão. Queremos pedir perdão ao Senhor pelo nosso egoísmo e o nosso orgulho. Porque às vezes nós não queremos perdoar. Porque nós temos orgulho e egoísmo. Achando que vamos viver bem. E administrar bem aquilo que nós temos carregado até agora. Não, Senhor, nós queremos ser livres. Por isso nós entregamos a Ti. Rompemos agora as cadeias e entregamos a Ti toda a situação que tem nos amarrado, nos machucado e pedimos, derruba a água na nossa terra seca e enche o nosso cântaro até transbordar. E usa-nos como o Senhor fez com a mulher de Samaria, para que nós possamos correr aqueles que são próximos a nós, aqueles aos quais nós temos algum contato, e proclamemos e possamos expandir o Evangelho, o Teu reino. Usa-nos, Senhor. Levanta agora em nós os Teus valores. Senhor, eu quero que agora, em nome de Jesus, o Senhor vá ministrando no coração de cada mulher aqui. Vai sussurrando nos seus ouvidos os valores específicos que o Senhor colocou em cada uma delas. Há tantos valores aqui, Senhor. Tantas mulheres valorosas aqui que o Senhor quer usar. Faz sair agora, saltar aos olhos de cada uma aquilo que o Senhor tem de valioso, que o Senhor plantou nela, para que o Senhor possa usá-la. Nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos, adoramos o teu nome, porque o Senhor é tão misericordioso. O Senhor não guarda rancor, o Senhor não olha para os nossos comportamentos e se irrita com isso, mas o Senhor é misericordioso, bondoso, e mesmo que muitas vezes nós nem mereçamos, o Senhor nos perdoa e está pronto a fazer tudo novo. Por isso levanta essas mulheres em ousadia, que o Senhor arranque de sobre os seus ombros todo o peso, que ao enfrentar o dia a dia em tantas atividades, elas se sintam renovadas pelo Senhor, dia após dia, e que o Senhor as use para o poder da Tua glória. Eu quero orar agora por elas, ó Deus, e abençoá-las. Não porque há em mim qualquer coisa que possa fazer isso, mas eu faço isso porque há um nome sobre todo nome. Há um que pagou o preço por nós. Por isso, na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor possa abençoá-las. O Senhor as levante em ousadia. E que elas, a partir de hoje, entendam o seu papel e se posicionem em tudo aquilo que o Senhor as colocou. É o que eu te peço, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém.